Hoje convido vocês a refletirem sobre algo que muitas vezes passa despercebido, mas que ainda assim desagrada ao nosso Pai Celestial. Quando se fala em pecado, sempre pensamos em coisas terríveis, como o adultério, o assassinato e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Porém, existem outros pecados que não agradam a Deus, mas que não damos tanta atenção e nem achamos tão relevantes. Acontece que não é porque esses erros fazem parte da nossa rotina que eles não aborrecem a Deus. Veja o que a Bíblia diz em 1 João 3, versículos 8 ao 10. Aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Você precisa entender que todo pecado é ruim, pois ele nos tira da presença de Deus e nos leva à morte espiritual. Por isso é tão importante que a gente reconheça e se arrependa de cada um de nossos erros. Vamos juntos explorar esses 4 pecados comuns que merecem nossa atenção e reflexão. Mas antes disso, já deixe o seu like e se inscreva aqui no meu canal para receber os próximos vídeos que eu postar. Primeiro pecado: a mentira. Começamos com a mentira, mesmo aquelas que parecem inofensivas. No entanto, cada mentira entristece o coração de Deus e nos afasta de sua luz. Lembremos das palavras de Êxodo capítulo 20 versículo 16, que nos aconselha a não darmos falso testemunho contra o próximo. O rei Salomão escreveu em um de seus provérbios: "O Senhor odeia os lábios mentirosos, mas se deleita com os que falam a verdade." Às vezes, nós achamos que uma mentirinha aqui, outra ali, não tem nada de mais. Escondemos uma coisa ou outra do nosso cônjuge, enganamos um amigo. E por aí vai. Porém, a mentira é algo terrível, além de destruir relacionamentos e causar injustiças, ela pode até matar, e foi exatamente isso que aconteceu com Ananias e Safira. A Bíblia conta que esse casal ajudava a manter a igreja logo depois que Cristo ressuscitou e voltou para o céu. Certa vez, eles venderam um terreno que possuíam para doar o dinheiro para a manutenção do ministério. Porém, eles decidiram ficar uma parte do valor, mas esconderam isso de Pedro. O Senhor revelou a mentira ao apóstolo, e infelizmente o preço pago por eles foi muito alto. Então perguntou Pedro: "Ananias, como você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, a ponto de você mentir ao Espírito Santo e guardar para si uma parte do dinheiro que recebeu pela propriedade? Ela não lhe pertencia? E, depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? O que o levou a pensar em fazer tal coisa? Você não mentiu aos homens, mas sim a Deus." Ouvindo isso, Ananias caiu e morreu. Grande temor apoderou-se de todos os que ouviram o que tinha acontecido. E se continuarmos a leitura do capítulo, veremos que Safira continuou mentindo. Os versículos 9 e 10 nos mostram como essa história de mentiras terminou. Pedro perguntou: "E por que vocês entraram em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Veja, estão à porta os pés dos que sepultaram seu marido, e eles a levarão também." Naquele mesmo instante, ela caiu aos pés dele e morreu. Perceba que Ananias e Safira não morreram porque ficaram com parte da venda daquele terreno. Na verdade, eles poderiam ter guardado parte do dinheiro, afinal de contas, o imóvel era deles. O que desagradou ao Senhor foi o fato de eles terem mentido para o apóstolo Pedro, dizendo que haviam entregue todo o valor que haviam conseguido com aquele negócio. Viu a gravidade de uma simples mentira? Percebe o quanto ela pode ser perigosa? Então, abandone esse pecado o quanto antes, porque o Senhor odeia os lábios mentirosos, e escolha Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Segundo pecado, o egoísmo. O egoísmo nos cega para as necessidades dos outros. Jesus nos ensinou a importância de amar e cuidar do próximo, colocando nosso amor em ação.
O exemplo do bom samaritano, conforme encontrado em Lucas capítulo 10 versículo 25 ao 37, nos mostra como podemos ser verdadeiros vizinhos uns para os outros. Por isso o apóstolo Paulo nos adverte a ter o mesmo amor ao próximo e não apenas buscarmos os nossos próprios interesses. Portanto, se há algum conforto em Cristo, se alguma consolação de amor, se alguma comunhão no Espírito, se alguns entranháveis afetos e compaixões, completai o meu gozo, para que sintais o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo uma mesma coisa. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. O apóstolo Paulo adverte os crentes da igreja em Filipenses contra a busca de contendas e vanglória. A humildade nos leva a não agir por motivos egoístas, mas a considerar os interesses dos outros como mais importantes do que os nossos. Terceiro pecado: a inveja. Esse é outro pecado muito comum em nossa vida que devemos evitar. O apóstolo Paulo disse em Gálatas 5 versículo 25 e 26. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. A inveja é um pecado muito grave, que também pode nos levar à ruína. Inveja é querer ter o que outra pessoa tem. Quem tem inveja não consegue se alegrar quando outra pessoa é abençoada e chega até mesmo a odiar o seu irmão porque tem aquilo que cobiça. E foi exatamente o que aconteceu com Saul, que começou a ver a sua vida e o seu reinado serem destruídos quando passou a invejar Davi. O profeta Samuel narrou: quando os soldados voltavam para casa, depois de Davi ter matado o filisteu, as mulheres saíram de todas as cidades de Israel ao encontro do rei Saul com cânticos e danças, com tamborins, com músicas alegres e instrumentos de 3 cordas. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam: Saul matou milhares, e Davi, dezenas de milhares. Saul ficou muito irritado com esse refrão e, aborrecido, disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante Saul olhava com inveja para Davi. Nesta passagem, vemos que Saul teve tanta inveja da popularidade de Davi que ficou cego espiritualmente. As pessoas estavam comemorando a vitória do exército de Israel e honrando o seu rei, porém, ele só conseguia enxergar o reconhecimento a Davi que, naquele momento, era apenas um soldado. Repare que, se a música disse apenas que Saul havia matado milhares, certamente ele ficaria satisfeito, pois era um feito muito expressivo. Mas, diante das dezenas de milhares de Davi, o rei decidiu apenas comparar a grande diferença entre os dois. E assim, aos seus olhos, o seu grande sucesso nas batalhas foi diminuído, como se um homem que é tido por matar 1000 nas batalhas tivesse feito pouca coisa. Um grande problema do invejoso é que ele não se contenta em ser excelente naquilo que faz, ele quer ser o melhor e o maior. E se continuarmos a leitura do livro de 1 Samuel, veremos que, depois desse episódio, Saul deixou a presença de Deus, começou a perseguir Davi e agir de acordo com as suas emoções, e como resultado disso, teve sua vida e seu reinado destruídos. Então, não permita que a inveja feche os seus olhos e te tire da presença do Senhor, prefira viver e andar pelo Espírito de Deus, pois só Ele é capaz de te manter longe do pecado. Ao invés de ter inveja, escolha amar as pessoas e se alegrar com suas conquistas. Quarto pecado: a rebeldia. Quantas vezes nos rebelamos contra Deus por coisas pequenas, não é mesmo? Basta que uma oração não seja atendida ou um sonho seja frustrado para que nos revoltemos e comecemos a murmurar e duvidar do poder e da bondade do Senhor. Mas saiba que esse é um pecado tão grave que o profeta Samuel o comparou à feitiçaria. Veja o que ele disse. A rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. A rebeldia contra Deus tem suas consequências. Deus odeia a rebeldia a tal ponto que a Bíblia diz que, certa vez, ele enviou um grande castigo para os hebreus que atravessavam o deserto rumo a Canaã. No livro de Números 16, vemos que Corá, Datã, Abirão e mais 250 pessoas não queriam mais obedecer a Moisés.
E Deus não gostou nada daquela atitude, pois a revolta contra Moisés significava revolta contra o próprio Senhor, pois ele é quem o havia escolhido. Então Moisés orou e depois disse a Corá: pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensários e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. No dia seguinte, Corá e os 250 homens foram se encontrar com Moisés no tabernáculo e começaram a queimar incenso. Mas só os sacerdotes podiam fazer isso. Então, Deus ordenou que o povo se afastasse de Corá e seus amigos. De repente, o Senhor abriu um enorme buraco no chão e fez aqueles rebeldes serem engolidos por ele. Quantas vezes queremos fazer as coisas do nosso jeito e não obedecemos a Deus? Achamos que sabemos o que é melhor e nos afastamos completamente dos caminhos do Senhor. A obediência a Deus é uma pedra angular da nossa fé, como nos lembra em Efésios capítulo 5 versículo 6. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ao escolher a obediência, abrimos as portas para uma vida em comunhão com o Senhor. Meus queridos, esses pecados podem ser comuns, mas não devemos subestimá-los. É hora de reconhecer, arrepender-se e buscar a transformação. Lembre-se de que todos somos pecadores e precisamos da graça e da misericórdia de Deus para nos salvar. Então, se você se arrepender de seus pecados e buscar a Deus, Ele certamente o perdoará. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e deixar um like para ajudar a divulgar esse conteúdo. Obrigado por assistir e que Deus os abençoe.